Thales Magno treina com os jogadores do Vasco, mas sua situação é muito complicada para enfrentar o Flamengo no sábado. Se CBF não desconvocar o jogador, Thales Magno estará fora do compromisso. Rossi volta a treinar na academia, mas um novo temor por sua saída está próximo. Clubes da Europa podem fazer Vasco perdê-lo para o restante do campeonato nacional. Essas e outras informações você vai ter agora aqui no canal Atenção Vascaínos. O Atenção Vascaínos está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. A situação do atacante Thales Magno continua muito complicada. O jogador voltou ao Rio de Janeiro, como nós informamos ontem durante a nossa live, treinou com os companheiros hoje à tarde no CT do Almirante, mas não pode jogar, pelo menos por enquanto, contra o Flamengo. Vamos então recapitular o assunto. Thales foi convocado para a seleção sub-17, que vai fazer 2 amistosos preparatórios para o Mundial em outubro aqui no Brasil, dias 15 e 17 em Goiânia contra a seleção chilena. O Vasco na sexta-feira mandou um ofício pedindo a desconvocação do jogador em função da necessidade de tê-lo para o jogo contra o Flamengo, sábado, dia 17, às 19 horas em Brasília. O presidente Alexandre Campelo e o diretor executivo Mário André Mazzuco foram direto à CBF, porque a CBF, pelo ofício, disse não. Fizeram, então, um pedido direto, formal, diretamente em contato com as pessoas. No caso, o Branco, diretor de base da seleção brasileira, Walter Feldman, que é dirigente muito influente na entidade, e o presidente Caboclo. E os 3 foram claros: não liberamos Thales Magno. O Vasco, então, fez uma sugestão: o jogador fazer a primeira partida no dia 15 e no dia 17 estar liberado para jogar pelo clube contra o Flamengo. Mais uma vez a CBF disse não. O Vasco então tomou uma atitude, Thales Magno ficar em Goiânia. O Vasco jogou domingo contra o Goiás lá na capital de Goiás e o Thales Magno estava na expectativa. Iria se apresentar à seleção ou iria voltar para o Rio de Janeiro? E recebeu um telefonema da direção do Vasco e pegou um avião e voltou para o Rio de Janeiro. O Vasco não teme nenhuma sanção por não deixar o jogador se apresentar. Outros clubes já fizeram isso, até porque não é um jogo de data FIFA, mas pode sim correr o risco de escalar o jogador. É bom lembrar que ontem o nosso Emerson Rocha, e nós colocamos isso hoje também no Bom Dia, informou que conversou com o técnico da seleção sub-17 e que disse que não haveria nenhum problema. Com ele também se fez um contato. E ele disse à direção do Vasco: por mim não tem problema nenhum, o jogador estaria liberado. No entanto, a CBF, ao que parece, a gente tem aqui uma desconfiança, em função de muitas pancadas, até mesmo da grande mídia, em função dos insucessos das últimas seleções de base, parece querer levar a ferro e fogo essa situação. Começou lá com o Renan Lodge, lateral esquerdo do Atlético do Paraná na época, que não foi liberado depois de ser convocado para o torneio de Toulon para jogar a Copa Libertadores. O Atlético reclamou, a CBF não liberou e o Atlético ficou sem o jogador. Parece que por conta disso, da necessidade de vencer na base, ter que fazer um Mundial, eles não estão querendo liberar ninguém. E o Thales é um jogador importante na seleção sub-17. Eu hoje fiz contato com o Paulo Reis, advogado do Vasco, me disse que não há nenhuma novidade, o Vasco está costurando algumas situações. No entanto, Felipe Bevilacqua, que é procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, disse que o artigo do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o artigo 217, diz que é uma causa grave e um problema muito sério que pode acontecer com o Vasco. Diz o seguinte, o artigo 217, multa de 100 a 100 mil reais para o clube que ordenar ao atleta que não atenda a requisição ou convocação feita por entidade de administração de desporto para competição oficial ou amistosa. Até aí, tudo bem, colocando o jogador, mas nesse ponto você pode discutir por não ser uma data FIFA. Porém, a escalação pode ser considerada irregular. Por quê? Porque Thales não está desconvocado pela CBF. E aí entra o artigo 214 do mesmo CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O Vasco perderia os pontos do jogo e mais 3.
Essa discussão ainda vai tomar um tempo. O Vasco vai continuar brigando pelos seus direitos por querer contar com Thales Magno. É uma briga sem necessidade. O Vasco querendo mostrar força, tendo que firmar a posição. E a CBF querendo mostrar que está valorizando o seu trabalho de base. A gente não sabe até onde vai essa briga. Quem não pode se prejudicar é o Vasco. Quem não pode se prejudicar é o Thales Magno, que é o menos culpado dessa história. Como a gente informou, o Thales hoje treinou com o restante do grupo, um treinamento na parte física feito pelo preparador Antônio Carlos Melo, e os titulares fizeram um treinamento na academia. Na academia também treinou Rossi, uma informação que a gente deu já há algumas semanas. A gente está aqui colocando opiniões que nós ouvimos de médicos que fazem cirurgia de apendicite e também de atletas de alto rendimento que já foram operados quanto à questão de volta. E todos disseram 15 dias para convalescer, 15 dias para conseguir fazer uma atividade física mais forte e a partir daí você poder fazer alguma coisa. 15 mais 15, gente, é 30. É questão de matemática. Dia 24 de julho, o Rossi operou. Dia 24 de agosto se completa um mês. O Vasco joga dia 25 contra o São Paulo. Em função do Rossi necessitar de um bom condicionamento físico, ficaria parado por um mês somente para setembro, como a gente informou. Muita gente colocou, contra o Flamengo. Chance zero. Não há o porquê. O Rossi voltou a treinar hoje na academia, mas tem restrições clínicas. Não pode. É uma cirurgia com ponto, tem que se tomar muito cuidado, não é uma brincadeira. O jogador não é um super-herói. Mas eu queria falar do Rossi de uma outra situação. Você está vendo aqui em cima a matéria que foi colocada ontem pelo companheiro Marcelo Guimarães no Yahoo Esportes, de interesses de clubes europeus em cima de Rossi. É bom explicar a situação do Rossi. O Rossi está no Vasco 0800, é de um clube chinês e o Vasco, por contrato, se pintar uma proposta para o clube chinês, terá que liberar imediatamente. A esperança é, os clubes europeus têm até o dia 31 desse mês para fazer qualquer negociação. Não é fácil fazer negociação, principalmente com o mercado europeu. Eu hoje fui correr atrás dessa informação e é verdade. Existem negociações muito avançadas para que o jogador possa ir realmente para o futebol da Europa. Tratativas de meses, não é algo de 15 dias ou 10 dias. Eu fiz um contato com uma pessoa do mercado ligada também ao Rossi e até perguntei a questão da apendicite pode atrapalhar. Ele me disse, não é considerada como danosa a evolução esportiva do atleta. Só prejudica realmente os números, o scout. Isso que pode representar algum risco. Rossi tem seus direitos econômicos estipulados em 6,5 milhões de euros. Mas também obtive uma informação que, apesar de todo o interesse desses clubes europeus, da possibilidade da proposta pintar, e somente se o clube acertar a condição financeira para propor e aí poder levar o Rossi, aí chega-se a proposta, a vontade do jogador é fundamental. Se o Rossi disser que não quer sair agora do Vasco, ele não sai, por mais que a proposta seja boa. Agora é esperar, porque o Vasco realmente fez barreira de aluguel, estava com um risco, poderia ter um jogador excepcional para a temporada como está tendo, mas também poderia perdê-la a qualquer momento. É o risco de quem não tem grana e pega jogador numa situação praticamente de graça. Uma outra situação que eu apurei hoje, uma notícia que surgiu que o técnico Zé Ricardo, que assumiu o Fortaleza, teria interesse no zagueiro Wehrley. Eu hoje falei com Marcos Casseb, que é empresário do jogador Wehrley. E o Casseb foi bastante claro comigo e direto. Fortaleza quis, mas o jogador não quer. Wehrley permanece no Vasco para o restante da temporada. O vereador Alexandre Esquerdo, aquele que conseguiu o terreno para o Vasco no CT, teve uma reunião muito importante hoje na prefeitura para conseguir dois aspectos fundamentais que podem, de alguma maneira, facilitar o início das obras do nosso centro de treinamento. A questão da desapropriação das famílias e também das licenças ambientais. Em breve, pode acontecer a licitação da terraplenagem, mas não é agora a prioridade. A prioridade passa por esses projetos, da questão das licenças ambientais para que se possa mexer no terreno, os levantamentos da área para que a área possa ser utilizada e principalmente pelas questões envolvendo as famílias que lá estão. Eu recebi uma informação que há uma preocupação muito grande que pode mudar inclusive o projeto do CT quanto ao entorno. Vocês devem se lembrar
que aonde o Vasco vai ter o seu CT, onde tem um terreno, é uma área não pacificada. Existem muitos conflitos ali entre traficantes, meliantes, bandidos, e há uma preocupação de, por exemplo, se fazer uma concentração dentro da nova área de concentração do Vasco, do novo CT, e um tiroteio à noite, como é que fica? Então isso está sendo pensado de que forma pode ser feito um CT que dê segurança. Porque no caso do Fluminense, os casos são recorrentes, as situações são recorrentes de invasões, de quebras, de furtos, até como represálias por ações que o Fluminense não fez à época. O Vasco talvez demande um pouco mais de tempo, mas quer chegar na área meio que pacificado, meio que em paz com a comunidade. Mas é uma situação que o Vasco está se cuidando para não ter problemas no futuro. Eu hoje mantive contato com o Pedro Seixas, vice-presidente de obras e engenharia do Vasco, e perguntei da questão da iluminação. Reta final, as 3 novas torres atrás das cabines de rádio já colocadas, estão sendo colocados ali os refletores finais, na parte da social tudo colocado, iluminação perfeita, e dia 25, confirmado o espetáculo do novo momento de luz do Vasco, que essa luz possa trazer mais luz ao nosso clube, Vasco e São Paulo, São Januário, com nova iluminação. Sobre a situação jurídica e financeira do Vasco, hoje um assinante do canal pelo Twitter, o Pedro Souza, nos mandou um pedido, uma pergunta, nos fez uma pergunta envolvendo as dívidas do Vasco. A dívida trabalhista, a dívida fiscal, dívida tributária. Bom, em relação à dívida tributária, Pedro, eu pude apurar o Profut. O Vasco está se equilibrando no Profut. Em função da falta de grana, está atrasando sim, um pouco ali, um pouco acolá, cobre aqui, mas o momento é muito complicado em função da falta de grana. A dívida trabalhista está equacionada. O Vasco conseguiu, através do ato trabalhista, conseguir pagar parceladamente mais de 125 milhões de todas essas situações que envolvem CLT, principalmente os trabalhadores, jogadores, funcionários do clube, treinadores, comissão técnica, é CLT. O que envolve trabalho entra nessa ação. E o ato trabalhista vai ajudar o Vasco a parcelar. Em relação à esfera civil, é uma situação pior. A esfera civil, para quem não entende muito, por exemplo, direito de imagem dos atletas não é CLT, não é trabalhista, entra como direito civil. E aí sim aumenta mais a dívida. A questão do advogado, do Alexandre Barreira, aquele que está com uma ação milionária contra o Vasco, é uma ação civil de um prestador de serviços. Aliás, se a gente for colocar aqui numa pizza, num formato de pizza, é tudo igual. Trabalhista, civil, tributário, não há muita diferença nas questões de dívida do Vasco. Sobre a questão do advogado Alexandre Barreiro, o Vasco tentou mais uma vez um contato, está tentando fazer aí uma equação para poder pagar parceladamente, mas o escritório Barreiro está irredutível. Essa situação é muito preocupante. Mas hoje eu obtive uma informação de que o Vasco está para receber um dinheiro. A gente falou isso na semana passada, em relação à questão da televisão. Uma cota de televisão da Rede Globo que poderia finalmente ajudar o Vasco a saldar vários compromissos e não necessitar fundamentalmente da questão do seu empréstimo. Se isso acontecer, maravilhoso será. Bom, antes dos abraços, eu quero dar 2 informações. A primeira, não é para rir não, hein, torcedor? O Vasco voltou a fazer uma carga em relação ao Arthur Cabral. Os presidentes aí se conversando, diretores tentando, e o Palmeiras continua irredutível. O Palmeiras quer realmente e sabe que o jogador quer jogar fora do Brasil se não jogar no Palmeiras. Já envolveu aí o atleta. O Vasco, como eu disse, praticamente desistindo do Arthur Cabral. Tem muita gente que vai colocar aí nas mensagens, larga disso, para de dar essa informação, o Vasco tem que desistir. Eu também acho. Eu acho que o Vasco tem que lavar as mãos. Chega! Não quer vir jogar aqui? Vá com Deus, faça um bom trabalho. Uma outra informação que a gente quer dar sempre aqui e vai dar é a questão da arbitragem. Até o final do Brasileiro. A gente quer dar a escala para que você, torcedor do Vasco, saiba quem está apitando os jogos do Vasco. Apita sábado Vasco e Flamengo, um trio gaúcho, mais um, como foi o jogo contra o Goiás em Goiânia, que possa nos trazer sorte. Leandro Pedro Voaden, conhecido árbitro, auxiliado por Kleber Lúcio Gil e Jorge Eduardo Bernardi. Maguielson Lima Barbosa, do Distrito Federal, será o 4º árbitro. No VAR, José Cláudio Rocha Filho, de São Paulo. O auxiliar número 1 de VAR, Marcelo Aparecido de Souza, da Paraíba. O auxiliar número 2 de VAR, Lúcio Flor, do Rio Grande do Sul. O observador do VAR será Juliano Bozano. Bom, eu quero colocar isso aqui porque a gente tem 2 fotos que foram tiradas
pela Gazeta Press, a gente está dando aqui o crédito. Foram 2 fotos tiradas pelo senhor Leandro Pedro Voaden antes do jogo Flamengo e Corinthians no Maracanã. Fotos com torcedores do adversário. Seu Voaden, era importante o senhor se explicar ou pelo menos o senhor se preservar um pouco mais. Não fica legal. Espero que essas fotos, esse sorriso, não mostrem que o senhor está tão feliz assim por estar ao lado de torcedores de um clube, seja ele qual for. Mas sábado tem jogo Vasco e Flamengo. Que o senhor respeite as 2 camisas. Vamos então aos abraços, os abraços da galera. José Borges, Adriano Brasiliano, 2011, Fernando Faria, muito obrigado pelas palavras. Ao Evandro, o Acervo DVD, ganhou o prêmio ontem, mandou lá pelo Facebook da esposa. Muito obrigado, Evandro, você vai receber o seu prêmio, a camisa do Sorato. Ao Dan Lessa, que hoje fez uma festa danada com o nosso JP Escofano. Dan Lessa, alô, turma! Um grande abraço para você, meu parceiro. Muito obrigado pelo carinho. Eu quero fazer um registro de uma mensagem que a gente recebeu ontem do Luiz Alberto Carvalho. E ele disse, depois da live, quero lamentar esse canal que dá espaço a um jogador como Donizete, que fala do Botafogo com muito carinho, quando jogou no Vasco. Luiz Alberto, lamentar apenas a sua opinião. A gente respeita, mas discorda imensamente. Donizete só nos deu um título da Libertadores, fazendo gol na semifinal e fazendo gol na final. Gols na final. É um prazer, foi um prazer gigantesco ter o Donizete. Espero que você mude a sua opinião. Não foi legal, não. Donizete é um jogador brasileiro e que jogou com muita honra no Vasco. Vamos parar com essa besteira de que jogou em outro clube e não pode jogar no Vasco. Se jogar no Vasco e honrar a camisa, tá aí o Vanderlei Luxemburgo, que é o maior exemplo. Torcedor do rival, é verdade, mas fazendo um grande trabalho no Vasco. Doni, você foi brilhante. Um grande abraço aos amigos do Net Vasco, do Super Vasco, Vascaínos Unidos, Vasco Notícias e o pessoal do @SomosVascoDaGama lá no Twitter. Ok, turma? Um grande abraço. Amanhã tem mais Vasco, treino à tarde e a gente vai acompanhar a semana porque sábado tem Vasco e Flamengo. Alô, seu Voaden, hein? Vou cobrar essa foto até sábado, hein? Tchau, turma!